Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez na Igreja Batista Esperança, no nosso culto de louvor e adoração. Essa noite vou trazer uma palavra para vocês. Está no livro de Romanos 8, 28, um trecho bem conhecido da palavra de Deus, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aos que são chamados ao seu propósito. Meus irmãos, nesse momento de pandemia, nesse momento que os irmãos estão isolados em casa, a gente
mover, Senhor, aqui na tua casa, Senhor, que o Senhor possa me abençoar esse louvor, receba esse louvor, Pai do céu. A gente vai cantar uma música agora, rompendo em fé. Amém? Cada vez que eu venho retornar, me dá a chance de ver o mar. As montanhas se parem, desertos e mares, atravesso o deserto aberto por ti. Minhas provas não são maiores que eu vivi, e não podem te caminhar. Diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar sobre as águas, morrer em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, morrer em fé. Ousadia mover sobrenatural. Cada dia vou viver, Obrigado, Senhor, por que possa, Senhor, nos abençoar cada vez mais, possa acrescentar, Senhor, mais fé no nosso coração, Senhor, nesses dias difíceis, Senhor, que a igreja está passando. Senhor, possa nos fortalecer cada vez mais, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui, cada um, Senhor, que está em casa, ouvindo essa live, Senhor. Abençoa, nos fortalece, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana eu tive uma notícia que encheu meu coração de alegria. Meu coração transbordou em uma alegria muito grande. Eu estava em casa e assistindo, navegando pela internet, vi uma live do nosso prefeito aqui da nossa cidade de Caldas Novas,
o prefeito ele autorizou as igrejas, a partir do próximo domingo, a realizarem seus cultos públicos. Isso me encheu de alegria, porque eu de fato estava bastante ansioso para celebrarmos os nossos cultos. E obviamente ele nos impôs uma série de restrições e nós as seguiremos à risca. Nós iremos ter todo o cuidado necessário nesse período de pandemia, e que é importante termos, mas nós queremos celebrar o Senhor, nós queremos estar juntos, celebrando o Senhor com todos os nossos corações. Durante a semana iremos preparar a nossa igreja para que nós possamos, irmãos, estar juntos novamente. Como eu estava ansioso para estarmos juntos, celebrando o nosso Deus com todo o nosso coração. Nós estamos em uma jornada no qual nós estamos olhando para a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, e temos aprendido como Deus estava fazendo algo poderoso por meio da vida do apóstolo Paulo. Como foi nos dado algumas informações importantes no domingo passado, Paulo está preso. Ele está preso aguardando o seu julgamento. E esses irmãos generosamente, eles enviam uma oferta para que Paulo pudesse custear todos os seus custos por meio de Epafrodito. Epafrodito chega e auxilia Paulo na sua obra. E o apóstolo Paulo escreve essa belíssima carta, uma carta num tom de amizade, num tom de relacionamento. É interessante que muitas cartas que o apóstolo Paulo ele escrevia, na verdade ele não escrevia. A maioria das cartas ele ditava, e alguém ia redigindo a carta para ele. Por isso ele tinha mais liberdade. Por exemplo, quando nós vamos a carta aos Romanos, a Epístola aos Romanos, você percebe que Paulo em alguns momentos até entra em um possível debate, um hipotético debate. Isso, a forma literária dele ditar as cartas dava muita liberdade para ele, mas nessa carta aos irmãos de Filipe, ele escreve a carta, e a carta é um tom pessoal, um tom de amizade, um tom de muito amor transbordante. Ele estava em um momento muito delicado da sua vida, ele estava aguardando o seu julgamento, e esses irmãos generosamente envia um recurso para que ele pudesse custear todas as suas despesas. E ele escreve essa carta agradecendo esses irmãos. E hoje nós veremos algumas coisas bastante importantes para confortar os nossos corações, e veremos também qual deve ser a motivação da nossa mensagem. Por isso, meus amados, eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1, a partir do verso 12. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 12. Olha só o que a palavra diz, a palavra de Deus ensina. Quero que saibais, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Cristo, e por causa de minhas prisões, a maioria dos irmãos se tornaram mais confiantes do Senhor e anunciam a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa, seja as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra, e continuarei a me alegrar, pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Vamos orar ao Senhor?
Senhor, todos nós estamos reunidos essa noite aqui, Pai, e queremos olhar para a Tua Palavra, Senhor, e aprender com a Tua Palavra, para que nós possamos, Pai, crescer em sabedoria, em conhecimento e em graça, Senhor. Abençoa os nossos corações, Pai, essa noite, Pai, para que nós também possamos ter ouvidos sensíveis a ouvir a Tua Palavra, que o nosso coração possa receber a Tua Palavra, Senhor, de uma forma para que nós possamos estar submissos a ela. É o que nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, esse homem que está preso e recebe essa carta, esse homem foi um homem de muita importância na história da humanidade, o apóstolo Paulo. Seus escritos têm inspirado pessoas ao longo dos anos, de uma forma bastante grande. Tem inspirado, por exemplo, escritores com a sua mensagem, em 1 Coríntios capítulo 13, que impactou o mundo pela beleza da sua poesia. Esse homem, ele foi usado por Deus, e mesmo depois da sua morte, ele tem sido usado para poder nos abençoar profundamente. Mas a primeira pergunta que nós devemos responder é: quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi alguém que dedicou toda a sua vida a pregar o Evangelho de Jesus. Mas qual foi a forma como ele conheceu a Cristo? Isso nos mostra o poder do Evangelho sobre pessoas até mesmo céticas que trabalhavam contra a mensagem do Evangelho. Apóstolo Paulo, ele era um fariseu. Ele veio da cidade de Tarso. Ele cresceu na cidade de Tarso, e a cidade de Tarso era uma cidade universitária. Quando nós vemos os escritos de Paulo, nós percebemos que Paulo, ele foi estudioso. Naquela época da filosofia grega, ele tinha um grego bastante apurado. O apóstolo Paulo foi, digamos, um intelectual desse tempo, com uma intelectualidade bastante aguçada, porque quando ele chega, por exemplo, em Atenas, ele tem diálogos sobre a cultura grega com uma profundidade bastante grande. Ou seja, esse homem que conhecia toda a ciência grega, podemos dizer dessa forma, ele aprendeu aos pés de um dos maiores rabinos da sua época, que foi Gamaliel. Nessa época, quando a criança tinha 6 anos de idade, ela era levada para aprender na sinagoga. A sinagoga funcionava como lugar, funcionava mais como um centro comunitário. Ali as crianças, elas aprendiam a Torá, e ali também as pessoas se reuniam no sábado para cultuar a Deus. E o apóstolo Paulo cresceu aos pés deste grande mestre do judaísmo, Gamaliel. O apóstolo Paulo foi um fariseu, e quando os primeiros discípulos de Jesus começam a propagar a mensagem poderosa de Jesus, o apóstolo Paulo se levanta contra essa mensagem. Ele consente na morte de Estevão. Ele vê aquela situação e ele consente para que aquelas pessoas que assassinaram Estevão estavam certas para o apóstolo nesse momento. Mas o apóstolo Paulo, quando ele pega cartas para prender os discípulos de Jesus, ele vai rumo a Damasco, mas ele, no meio do caminho, ele tem um encontro pessoal com Cristo. Ele conhece a Jesus Todo-Poderoso. Jesus faz uma pergunta para ele: Paulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento, Paulo conhece a Jesus. E segundo um dos maiores estudiosos do Novo Testamento, F.F. Bruce, a própria conversão do apóstolo Paulo já nos mostra que o cristianismo, ou seja, a nossa fé é verdadeira, porque nunca se ouviu a história de alguém que perseguia uma religião e de repente ele tem um encontro pessoal com aquele que é o centro da nossa fé, que é Jesus. A própria vida
do apóstolo Paulo nos mostra, nos revela que a nossa fé é verdadeira, porque esse homem, ele perseguia os discípulos de Jesus com todo o seu coração. Ele queria acabar com a fé daqueles que estavam professando crer em Jesus. Em um momento ele conhece Jesus, e é interessante quando nós vemos no livro de Atos que de repente as pessoas ficam confusas a respeito de Paulo, porque aquele que perseguia os discípulos de Jesus, de uma hora para outra ele começa a pregar a fé em Jesus. Alguns olhavam e diziam: olha, esse homem, ele está se passando por um discípulo de Jesus para tentar descobrir onde nós reunimos para poder nos prender. Mas aquele homem foi tocado por uma mensagem poderosa. Essa mensagem, o Evangelho de Jesus, ela tem tocado o coração de pessoas ao longo de muitos e muitos anos. Eu e você, nós fomos tocados pela poderosa mensagem de Jesus. E o interessante é que esse homem que conhece Jesus e passa de ser perseguidor do Evangelho a perseguido pela causa de Cristo, ele começa a nos ensinar aonde eu e você, aonde nós devemos colocar o nosso coração e a nossa esperança. É verdade que essa semana muitos tiveram, e quando eu falo muitos, eu estou usando um eufemismo, milhares e milhares de pessoas tiveram uma decepção muito grande, porque muitos pensavam que o nosso Brasil seria salvo por homens, e essa semana teve uma ruptura muito grande na política do nosso país, e muitos ficaram decepcionados. A verdade é, meus irmãos, que a nossa esperança nunca deve estar em um homem, mas a nossa esperança deve estar colocada sempre em Jesus, porque se nós colocarmos a nossa esperança em homens, nós seremos decepcionados. Nunca coloque a sua esperança em homens, porque se você colocar a sua esperança em homens, você irá sentir uma decepção muito grande. A minha, a sua, a nossa esperança deve estar no Cristo bendito para sempre, amém, porque eu tenho certeza que o Cristo bendito, Ele nunca irá nos decepcionar, porque Ele é fiel para cumprir todas as coisas. O apóstolo Paulo começa a mostrar para mim e para você a ênfase da mensagem que ele está pregando. Olha o que ele diz no versículo 12: quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Paulo olha para a sua missão, e a missão do apóstolo Paulo é a mesma missão minha e sua. Jesus, em Mateus capítulo 28, ele fala que nós, os discípulos dele, deveriam ir pelas nações pregando as boas novas. Eu quero ler com você esse texto rapidamente. Evangelho de Mateus capítulo 28. Olha só que Jesus nos ensina sobre a nossa missão. Olha o que ele nos ensina. Então os 12 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordenanças que lhe dei. E lembre-se disso: estou com vocês até o fim dos tempos. A missão de Paulo é a mesma missão minha e sua, a missão que nós recebemos de Jesus. Primeiro, os primeiros discípulos receberam e foram transmitida. A missão que foi transmitida a mim e a você
é de fazer novos discípulos de Jesus. Jesus está ensinando isso. Vão e façam discípulos. E ele fala, e ele dá um conforto muito grande para os nossos corações. Ele diz que nessa nossa missão, Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Eu começo a pensar um pouco sobre como nós temos lidado com essa missão que nos foi dada. Jesus mandou: vão e façam discípulos. Fazer discípulos é abrir mão do nosso próprio tempo para se envolver com pessoas, amar pessoas, cuidar de pessoas e mostrar para essas pessoas o caminho bendito do nosso Senhor. O discipulado aqui não é um relacionamento de uma autoridade suprema acima de pessoas. Não, o discipulado aqui, o foco do discipulado é ensinar as pessoas as palavras do nosso Salvador. Ou seja, discipulado, como muitos pensam, não é eu exercer uma autoridade descabida sobre outra pessoa. Não, o discipulado, à luz das palavras de Jesus, é ensinar pessoas a viverem de acordo com os ensinamentos de Jesus. Nós temos uma segurança bendita que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Paulo, ele está preso, e a missão de Paulo é levar as boas novas de Jesus. E nós aprendemos aqui que a disposição do apóstolo Paulo é, em momentos difíceis, falar do Evangelho, em momentos de alegria, falar do Evangelho, a todo tempo lançar as preciosas sementes do Evangelho. O apóstolo Paulo chega a dizer que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para que o Evangelho fosse propagado. Ele olha para a prisão dele, ele está preso, com a sua liberdade cerceada, e ele fala: meus irmãos, tudo isso contribuiu para que o Evangelho fosse propagado, para que a mensagem de Cristo fosse anunciada. Apóstolo Paulo começa a nos mostrar quem de fato esse homem é, ou melhor dizendo, que esse homem se tornou depois de ter ouvido a mensagem poderosa de Jesus, depois de ter se rendido ao Senhor Jesus. Esse homem, ele confiava tanto no Senhor Jesus, a confiança dele foi tão grande, que nesses momentos de prisão, ele simplesmente não reclamava, ele agradecia, porque as suas prisões contribuíram para o Evangelho. Ele começa a pregar o Evangelho, e num dado momento, meus irmãos, em um dado momento, ele é usado para libertar uma jovem que estava em cadeias. Ele é usado por Deus para libertar uma jovem que estava em cadeias. Então, por ter sido usado por Deus, ele vai para a prisão, ele está preso. Depois de ter apanhado bastante, depois de ter sido torturado, ele começa a louvar a Deus, e as paredes daquela prisão, elas vêm abaixo pelo poder daquela adoração. Esse homem entendia a sua missão, esse homem entendia aquilo que o Senhor lhe chamou, e ele está preso, e ele não reclama da sua prisão, pelo contrário, ele fala que a sua prisão contribuiu para o avanço do Evangelho. E essa mensagem poderosa, ela sai da periferia do mundo, que é a Judéia, e ela é como uma semente, um grão, uma semente pequena da árvore de mostarda. Ela é lançada na terra e se torna uma pequena semente, se torna uma grande árvore,
porque o Evangelho, ele começa na periferia do mundo da Judéia, e ele vai alcançando cidade após cidade, país após país, região até região, e o Evangelho do nosso Senhor Jesus chega na cidade de César, chega em Roma. E quando essa mensagem chega, o apóstolo Paulo entende que a sua prisão estava contribuindo para o avanço dessa mensagem. O apóstolo Paulo ficava diariamente com 6 guardas, a chamada guarda pretoriana. A guarda pretoriana, meus amados, era a tropa de elite do Império Romano, era a guarda que cuidava da segurança do imperador. Então essa guarda pretoriana, ela tinha acesso livre ao palácio de César. Olha o que Paulo vê, o que está acontecendo na sua vida. Paulo olha para as suas prisões e ele não murmura das suas prisões. Sabe o que ele faz? Ele fala: olha, tudo que me aconteceu trouxe um avanço muito grande para a mensagem do Evangelho. Porque aqueles soldados que ficavam de guarda, eles ouviam a mensagem do Evangelho 24 horas com Paulo, e vários turnos se revezavam. E essas pessoas, depois de ouvirem a mensagem de Deus, o Evangelho, por meio do apóstolo Paulo, muitos da guarda pretoriana se converteram ao Evangelho. E após se converterem, o Evangelho chegou no coração do império. Quando eu digo coração do império, chegou no palácio de César. Muitas daquelas pessoas conheceram o Evangelho por meio do apóstolo Paulo. Então Paulo olha para as suas prisões e diz: olha, as minhas prisões estão contribuindo para o avanço do Evangelho, porque até a casa de César está conhecendo a mensagem poderosa de Jesus, e não apenas a casa de César. Depois dos irmãos eles ouvirem sobre as minhas prisões, eles estão falando do Evangelho com mais ênfase, e isso trouxe a eles uma coragem maior para propagar a mensagem poderosa do Evangelho. O que eu e você, o que nós devemos fazer? Meus irmãos, a primeira coisa, nós precisamos entender que o que pode transformar uma vida, o que pode transformar corações, é a mensagem poderosa de Jesus. A mensagem que o apóstolo Paulo carregava transforma mentes e corações, e tem transformado mentes e corações ao longo da história. Primeira coisa, nós precisamos entender no poder dessa mensagem. Transformação verdadeira não vem por meio do ensino. O ensino pode ajudar em muitas coisas, mas o ensino, a educação formal como a conhecemos, ela não tem o poder de transformar mentes e corações. Quando surgiu os escândalos que varreram o nosso país, tanto mensalão como pretolão, é interessante que aquelas pessoas envolvidas em corrupção eram pessoas que eram a nata da sociedade brasileira. Pouquíssimas pessoas ali não tinham um curso universitário, eram todas as pessoas que tiveram uma educação formal muito boa. Porém, entretanto, aquelas pessoas se envolveram em terríveis escândalos de corrupção. Ou seja, meus amados, o que transforma o coração do homem é apenas o Evangelho do nosso Senhor. Esperar que a educação formal irá mudar pessoas é uma grande ilusão. Apenas o Evangelho de Jesus pode transformar mentes e corações. A primeira coisa que nós vamos fazer é nos render de fato a essa mensagem, e a segunda é propagar essa mensagem com todo o nosso coração. Se tem uma coisa que eu e você, que nós
precisamos fazer é propagar a mensagem que pode transformar mentes e corações. Pense comigo. Você tem a cura para um mal muito grande na vida das pessoas. Imagine se você tivesse a cura para o câncer. Você vê um amigo seu que está com câncer terminal. Você poderia usar essa cura que você tem para curá-lo. Porém, a cura para o coração das pessoas é o Evangelho. Não usar ou não compartilhar essa mensagem que temos, irmãos, seria da mesma forma como ocultar uma cura para alguém que está em câncer terminal. Eu e você, nós devemos nos envolver com pessoas, com o fim de levá-las a conhecer a Jesus. Nosso problema, e existem pesquisas que versam sobre isso, é que a partir do momento em que nós somos inseridos em uma comunidade cristã, nós vamos perdendo o contato com aqueles antigos amigos que temos. Nós chegamos a tal ponto que o único nicho que nós nos relacionamos é na igreja local, e se relacionar com os irmãos de fato é uma bênção, mas o nosso problema é que nós esquecemos a nossa missão, que é fazer discípulos de Jesus. A missão está no coração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, momento após momento, ele não esquece da sua missão, mas nós vamos nos esquecendo da missão que recebemos de Jesus, ao ponto de pensarmos que a missão é exclusivamente para pastores e obreiros. Não, a missão, a mensagem que nós recebemos de Jesus é para ser compartilhada por todos. Você já pensou em se envolver com o seu vizinho com o objetivo de levá-lo a conhecer a Jesus? Você já pensou em preparar um belo café da tarde, convidar o seu vizinho para desfrutar daquele café delicioso e ter a oportunidade de falar sobre Jesus? É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando essa noite, a paixão pela mensagem de Jesus, a termos nos nossos corações um ardente fervor para compartilhar sobre Jesus. Este homem está preso e ele vê nas suas prisões, ele vê no seu sofrimento uma forma de pessoas serem salvas pelo poder do Evangelho. O meu desejo e oração essa noite é para que nós possamos nos render de fato ao nome de Jesus, e quando nós nos rendermos ao nome de Jesus, nós entenderemos a importância da missão cristã. A missão de Jesus, irmãos, não é apenas para aqueles irmãos missionários que estão lá na África, na Europa, na Oceania pregando o Evangelho. Não, a missão de Jesus é para ser feita aqui agora, na nossa cidade, neste momento de pandemia. Meus irmãos, que nós possamos entender a poderosa mensagem do Evangelho, que é a resposta para o mal mais profundo das pessoas. Nós temos a resposta, nós temos a cura para curar mentes e corações, e a mensagem do Senhor. Meu desejo e oração essa noite é que nós possamos nos render ao Evangelho de Jesus, e além de quando nós nos rendermos a essa mensagem poderosa, nós teremos aptidão para propagar essa mensagem com paixão. Então nós veremos a nossa cidade sendo transformada, o nosso país sendo transformado. O apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso. A única coisa que ele tem é a mensagem que ele está pregando. Ele prega com tanta ênfase que as pessoas da cidade de Éfeso, elas se rendem a tal ponto diante do Senhor que elas
começam a reunir os seus livros de ocultismo e fazem uma grande montanha de livros de ocultismo e ateiam fogo naqueles livros. Apenas o Evangelho de Jesus pode mudar mentes e corações. Que nós possamos nos render e depois de nos render a essa mensagem, nós possamos proclamar essa mensagem poderosa na nossa cidade, no nome de Jesus. Meus queridos, o meu desejo e oração é para que o Senhor possa te abençoar muito essa noite. O nosso culto está chegando ao fim e nós iremos orar. E eu anseio muito podermos estar juntos para compartilhar as bênçãos do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós vimos o Teu poder e a Tua mensagem, Senhor. Nós vimos como a Sua mensagem impactou pessoas ao longo da história, Senhor. Te pedimos que o Senhor, Pai, nos dê ousadia para pregar essa mensagem na cidade de Caldas Novas, Senhor, a fim de que as pessoas possam se render a Ti, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Senhor, que a Tua mensagem poderosa possa estar nos nossos corações, em nome de Jesus, Senhor. Venha nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o nosso culto está chegando ao fim e eu quero insistir com você para que você possa compartilhar essa mensagem com todos os seus amigos. Vamos fazer com que o Evangelho se propague mais e mais na nossa cidade. Meu desejo e oração é para que o Senhor abençoe muito a sua semana, que Ele derrame graça sobre você e que você possa estar conosco aqui no próximo domingo, quando nós estivermos reunidos para a glória do nome de Jesus. Relembrando, irmãos, nossa cidade autorizou a abertura das igrejas, então no próximo domingo nós estaremos tendo nosso culto público, no qual nós iremos preparar a nossa igreja para que possamos ter os nossos cultos. Durante a semana eu darei mais informações, mas que Jesus abençoe muito a sua semana. Abaixe a cabeça de vocês, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Santo Espírito possa estar em cada coração, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Que Jesus abençoe a sua vida, essa é a minha oração.